Canal Outra Liga em um momento interessante na temporada, porque, para a maior parte do mundo, temporada acabando, histórias muito boas, como a do convidado aqui. Seja bem-vindo uma vez mais, Paulo Ricardo, mas dessa vez com acesso na Arábia Saudita, né, cara? É isso aí. Obrigado pelo convite, Jorge. É muito feliz estar aqui de novo, né, contigo. Eu agradeço mesmo. E é isso, cara. Eu vi no meio da temporada deles aqui, terminando uma temporada lá na Finlândia e conseguindo o acesso aqui, que era o nosso objetivo principal, né? Agora, eu não lembro de nenhum caso de jogador nenhum, independente de nacionalidade. Posso estar falando besteira, mas eu não lembro. De sair da Finlândia e ir para a Arábia, cara. Como é que foi para ti isso, hein? Cara, foi diferente. Eu não imaginava, tá? Quando eu estava lá na Finlândia, eu imaginava talvez, ou dentro da Finlândia, acontecer alguma coisa. Inclusive, eu renovei o contrato com o CUPS, ou nos países mais próximos ali, Noruega, Suécia, Dinamarca, algum desses países ali, Letônia, que também busca bastante jogadores da Finlândia. Mas para a Arábia foi uma surpresa, assim, quando eu estava de férias, vi a notícia, então, para mim foi bem interessante, bem diferente. Ah, então realmente, esse é até o gancho que eu ia falar. Não é que era um planejamento seu, porque eu pensei, caramba, eu lembro de falar com a sua assessoria. Quando anunciou, eu falei, caramba, mas ele estava super bem na Finlândia. Exatamente, eu pensava, quem está na Finlândia normalmente vai para os países vizinhos. É, e ainda chega no Então, meio da temporada, que é um negócio às vezes meio incerto, né? Como é que chegou para ti? Porque no meio da temporada, o time que tá, o time tá bem, tudo, às vezes não tem esse espaço, né? Como é que foi sim, para é você? Porque interessante. Para mim, cara, foi como eu falei, foi uma surpresa. O treinador é português, então acho que não ele sabia. queria talvez ter um jogador que falasse a língua dele na linha defensiva, e não tinha antes. Então acho que isso também pode ter ajudado. A comissão toda é brasileira e é portuguesa e alguns brasileiros, então isso ajuda bastante também. E como eu falei antes, eu esperava talvez alguma coisa mais nos países nórdicos ali, mais próximos da Finlândia, que é o que realmente acontece. Inclusive, eu vejo muitos zagueiros saindo da Finlândia, indo para a Suécia, Noruega, que são bons países, tem bom futebol também. Mas, quando eu realmente recebi a notícia, eu pesquisei bem, o Hasen vinha de um acesso no ano retrasado, e depois jogou a primeira divisão, acabou caindo, então tinha esse interesse de subir, isso me empolgou também, voltar para a Superliga, né? Então isso eu acho que foi o principal, como é que eu vou dizer, motivação para vir aqui, porque saber que tinha um time brigando para subir, saber que o que eles queriam era subir, e quando eles chegam no teu nome, ó, a gente quer subir, a gente quer usar o teu futebol, então isso é legal também, porque, pô, se eles acreditam no teu futebol, tal, então é o que mais me empolgou aqui, vamos dizer, É que uma na coisa é minha vida perspectiva, aqui, outra né? coisa é acontecer de fato, e aconteceu, né? Você era titular absoluto lá, destaque lá, e aí, super sólido, né? O que te surpreendeu, pelo menos dentro de campo aí? Porque é um mundo muito diferente de Brasil e muito diferente de Finlândia, certo? O que me surpreendeu, eu vi que tem na liga, na nossa liga, que tem muitos jogadores de muita qualidade. Tem estrangeiros de vários lugares do mundo que já passaram com grandes clubes, tem brasileiros muito experientes, muito bons jogadores. Então, realmente, assim, em nível de qualidade individual de jogador, aqui eu encontrei jogadores com nível bem alto, assim. Então, isso foi uma surpresa bem boa, que eu pude. Lá na Finlândia, a gente tinha um futebol mais tático, então a gente não ia muito na parte individual do jogador, mas sim como o time jogava. Isso é interessante, que eu gosto de fazer também. E aqui a gente talvez tenha que se preocupar com mais algumas peças diferentes que tenha qualidade para mudar um jogo em um simples lance, como a gente tem no nosso time, como vários times aqui. Então, isso eu acho que foi uma coisa que me surpreendeu bastante e eu gostei também de jogar contra esse tipo de jogador. Para quem não está atento, que aqui no canal já falei bastante com gente de divisão que é a divisão de acesso, no fim das contas, da Eles Arábia chamam Saudita, é a de. divisão É, que o Jô tinha ido nessa temporada, assim, já passou um monte de cara aqui no canal, um monte de gente que acompanha a Série A e Série B já viu muito nome para sair, né? Então, é um mercado grande, né? Acho que na região é o segundo mercado em geral, só deve ficar atrás da Superliga, de fato, comparado com os países em volta, né? Então, tem muita gente querendo subir.
Realmente tem muita gente querendo subir, e aí eles investem bem pesado, assim, os 4 clubes que subiram agora, eles investiram bastante, tem jogadores já de nome aqui no país, que já jogaram a primeira divisão não, a Superliga, e a nossa é chamada primeira divisão, né? Então tem jogadores que já passaram por vários lugares do mundo, inclusive, que tem um nome bem forte aqui no país. E como você falou, eu acho que junto na região aqui no mundo árabe, junto com, tirando a Superliga aqui na Arábia, e junto com Emirados e Catar, talvez seja o que mais investem aqui no mundo árabe, né? A nossa divisão aqui. Então, é um investimento bem grande e a tendência é realmente aumentar, porque agora, descendo mais alguns clubes da Super League, subindo aqui da divisão anterior, acredito que eles vão investir muito mais, muito mais. Com a vinda do Cristiano Ronaldo, com a vinda talvez de jogadores que estão sendo especulados aí, vai faltar espaço na Superliga e a tendência é que ir para First Division, né, que é a primeira divisão aqui, como eles chamam. E você menciona Catar e menciona Emirados, mas talvez os melhores times do Catar e dos Emirados se comparem aos times da primeira divisão, porque lá tem a desigualdade, né? Lá tem os times que estão em Sim, cima e os de baixo. Aí não, aí se vacila, perde. É o típico Série B do Brasil, né? Você se ficar desatento, não ganha. Mas seu time ganhou e foi muito bem desde que você chegou. Tipo, dentro de campo tranquilo. E é engraçado, a gente falava fora do ar, né? Um cara que tem, vamos repetir lá, Santos, não necessariamente nessa ordem, Santos, Goiás, Fluminense, Figueira. No Brasil é difícil o cara ter uma sequência de jogos e você teve que dar a volta ao mundo, indo para a Finlândia e na Arábia para todo mundo ver que teu futebol é bom e funciona em todo lugar do mundo, quase que literalmente, né, cara? cara, isso é uma coisa, acho que eu consegui entender com o tempo. Às vezes, em alguns lugares, a gente não vai ter a sequência que gostaria, ou tem e a gente não está preparado o suficiente, e eu acho que tudo vai servir de aprendizado. A minha volta para a Europa, a minha ida para a Finlândia foi acho que um divisor de águas para entender o que eu queria realmente. E eu cheguei lá, eu tive, vamos dizer assim, a sorte de encontrar um clube organizado, um treinador muito bom, uma equipe muito boa, que jogava em conjunto. Então isso facilitou muito a minha readaptação na Europa e o meu crescimento lá. E ali foi só ter sequência de jogo e passo a passo e colocando o que eu podia colocar no meu futebol nos jogos. Então, não, como é que eu vou dizer, não boto a culpa em ninguém porque eu não joguei com tanta sequência em outros lugares. A culpa, se tenha o culpado, foi somente eu, porque eu sou jogador, mas eu não levo muito isso para culpa. Eu acho que são momentos que a gente vive. Alguns lugares dá mais certo, alguns lugares não dá tanto certo, e aos pouquinhos, com o aprendizado de tudo isso, a gente vai entendendo e vai diminuindo essa margem de talvez jogar menos ali, jogar menos aqui, e vai entendendo cada país, cada clube tem seu jeito de tratar os jogadores, cada treinador tem o seu jeito de jogar, então a gente tem que se adaptar a eles também, eles se adaptam a nós, e assim a gente vai evoluindo e, consequentemente, o que aconteceu comigo desde que eu fui para a Finlândia, jogo todos os jogos 90 minutos e tem uma sequência muito grande que é muito bom também. Alguns comentários, né? Você falou volta da Europa, porque eu ainda esqueci de mencionar o Sion, né? Sion, Isso. que também é um clube que tem bastante brasileiro. Você fala de momento. Uma coisa também é ter sorte, né, cara? Que às vezes, sei lá, tem terceiro goleiro que um é expulso, outro lesiona e o cara vira titular absoluto. Tem que ter sorte também. Tem que ter aquele momento, mas teu momento aí é bom. O que dá para falar agora? Porque teu time sobe, você tem mercado na Finlândia, na Escandinávia, claramente mostrou aí que dá resultado aí. Não sei, a temporada nem acabou ainda, tem mais um ou dois jogos, né? Tem mais 2 jogos. Tem mais dois jogos. O que dá para falar agora? Porque em meio ano o mundo se abriu para ti, né? Então, eu acabo de talvez abrir 2 mercados, né? Um que eu já tinha na Finlândia e talvez aí nos países próximos ali, nos escandinavos, e aqui na Arábia Saudita. Eu ainda não sei, eu tenho contato até final de junho. A gente talvez eu vá conversar ainda aqui no clube, eles têm a opção de renovação, mas isso depende de muita coisa, depende
de treinador, se o treinador fica, se o treinador vem outro, daí tem os jogadores que eles preferem mais de cada treinador. Então, isso é uma coisa que eu estou tranquilo, realmente muito tranquilo. Na Finlândia, agora, e nos países escandinavos, a temporada já começou, mas é agora no meio do ano que começam as competições europeias e começa o campeonato a ficar mais equilibrado. Então, é interessante também se eu tiver alguma chance de voltar lá. Então, eu vou deixar as portas abertas, né? Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada e acredito que eu estou num bom momento e eu tenho que tomar a melhor decisão possível para mim e para minha família. Se for ficar aqui, se for voltar para a Europa, para a Finlândia, voltar para o Brasil, não sei. Mas, no momento, eu estou bem tranquilo, só vou aguardar, a gente vai conversar mais com o meu empresário, ver o que a gente pode fazer. Mas, assim, o dever foi cumprido, então isso hoje é o mais importante para mim. Foi ter subido com a equipe, com o Rasa. Bom é assim, né? Quando ele é cumprido e não cumprido até, porque meio ano, É, nem meio ano a coisa foi, deu certo. E foi. você, vamos lá, fazendo gancho. Você falava do Cup sendo um time organizado, mas na Finlândia é tudo muito parecido. Não tem muito um time que consegue propor um futebol muito, muito diferente. Bom, me corrija se eu estiver falando besteira, mas o pessoal costuma trabalhar de uma mesma forma. Você falando aí de um treinador português, jogava muito diferente dos outros, o Al-Hazen? Ou joga muito diferente? Diferentes, você quer dizer, dos outros times Dos outros sauditas? times aí, é. A gente, cara, a gente tinha um jogo mais para frente, assim, mais agudo. Ele gosta de jogo mais agudo, sabe, vertical. E eu gosto também desse tipo de jogo. Então, me adaptei legal aqui. Mas eu vi poucos times assim. Acho que o Riad, eu gostei do jogo deles também. Riad que subiu Subiu. também Uhum. para a Super League. Tem um jogo mais cadenciado. Eu gostei desse tipo de jogo. Okdud contra nós. Eu tive a oportunidade de ver só um jogo que foi contra nós. Eles têm um jogo mais espera e contra-ataque. Foi impressão minha, mas eu só vi só um jogo. E o Arley, cara, foi outro time que subiu. É um time já de tradição, é um time que tem muito nome aqui no país, é gigante aqui do país. Então eu tive a oportunidade de ver alguns jogos deles. Eles variaram bastante, às vezes tomavam um pouco de contra-ataque, então eu não consegui perceber qual que era o estilo deles. Mas assim, no geral, é uma coisa mais vertical, contra-ataque, e no final costuma acontecer muito gol no final do segundo tempo. O time está um pouco mais espaçado, assim. Então é um jogo diferente, mas no geral é um jogo mais vertical. O que, para quem Como vem da Finlândia, funciona bem também, porque lá acaba tendo essa ligação rápida, né? Eu sempre falo aqui no canal que país que tem herança de sala de hóquei, os caras gostam de sair numa cantada assim, ligação rápida, e zagueiro tem que estar muito atento, tanto para defender quanto para lançar, às vezes, né? uma das coisas que eu tive destaque lá na Finlândia realmente foi a parte ofensiva com a bola, né? Eu tive muita participação em gols, como primeiro passe, quebra de linha, como arrancada, porque eles gostavam desse tipo de jogo, como você falou, tá atento. E quando a gente tinha um estilo no nosso jogo, que era a troca de passe, mas assim que tivesse um espaço, a gente tinha essa liberdade de atacar o espaço. Então, no momento que eu tinha espaço com a bola, eu arrancava e abria muito espaço, os jogadores já sabiam, já me conheciam, então achava passes e acabava saindo boas jogadas. Então, na Finlândia tem muito isso, mas o nosso time lá, ele tinha muita troca de passe, era um time mais paciente, coisa que talvez o Roikko, que é o de Helsinki, o HJK, né, eles são um pouco mais verticais também, costumam ser, é um time de mais tradição no país, né, o maior time do país, mas a gente conseguiu controlar bem isso deles, porque a gente tinha muito essa paciência com a bola, e quando tinha espaço a gente atacava, então cara, assim, ó, é um aprendizado muito grande poder rodar um pouquinho, sair da Suíça e ir para o Brasil, depois Finlândia, vir para cá. É uma coisa muito interessante poder aprender cada jeito de jogar em um país diferente, em clubes diferentes. Isso para mim é um aprendizado incrível. Agora, hoje você tá falando de onde? De Riad ou tá falando de outra cidade aí? Não, estou de Aras, que é a cidade onde o Rasen está aqui, né? É a cidade que a gente mora. Dá umas 4 horas de carro de Riad.
Eita, achava que era perto, nada perto. Não, um pouquinho longe, um pouquinho longe. A maior Eu não a sei, cidade é grande grande mais aí ou não? próxima é Riad. Não é muito grande, eu acho que tem 120 mil habitantes. Tem, não é muito grande, é mais uma região de casas, assim, tem bastante casas espalhadas, um centro razoavelmente pequeno, e é isso, não tem muito. Eu tinha olhado o mapa, tava perto de Riad. Aqui a Arábia É Saudita, isso além aí, de mais ou menos grande, isso né? aí. Essa é outra coisa. Pelo menos você tá no meio do país. Acho que pra viagem facilita, né? Diferente do Alardud, tá lá embaixo. Logística é muito diferente de Finlândia, né, cara? É muito grande, exatamente. Mas o que? É tudo de avião? Como é que funciona para se deslocar por aí? Porque, claro, a maior parte dos clubes acho que estão concentrados na região de Riad, mas a Arábia Saudita é gigante comparado com a Finlândia, certo? Tirando o Mariehamn, que você tinha que pegar um barco para ir para lá, o resto, e o Oulu, que fica lá no norte, o resto era muito mais perto, né? Cara, aqui a gente costuma ir de avião e o próximo jogo é uma cidade a 50 minutos daqui, então a gente vai de ônibus, mas de resto a gente vai de ônibus até Bureida, que é a cidade do aeroporto mais próximo, 1 hora, depois avião para os outros lugares, Riad, ou Nagiran, ou Jeddah, Daman. Então a gente vai primeiro para esse aeroporto e depois indo para as outras cidades. Ou Ou seja, de apesar de ônibus, estar longe aqui, da capital, só não o é próximo. tão louca a logística, né? Realmente tem estrutura, né? Não, tem, é fácil, sim. Lembra um pouquinho o Brasil, às vezes, porque tem que pegar, algumas cidades tem que pegar dois aviões, por exemplo, para Nagiran tem que ir para Bureida, Riad, Nagiran, que é uma cidade mais ao sul, então um pouco longe, de ônibus não tem condições, é muito longe para ir de ônibus, mas então por isso lembro o Brasil, mas nenhuma viagem se compara àquela de Mariehamn, na ilha de Mariehamn, né? Ah, mas Porque realmente é um negócio é uma exótico, experiência né? É legal, legal. mas a volta, espero que volte com resultado positivo, porque a volta é cansativa. Pegar um Agora, navio de 10 horas ali é complicado. 10 horas? Eu não tinha perguntado com o cara lá do Marihan. Tudo isso? É, Balsa lá? deixa eu pensar, Não, acho mas que mesmo 10 horas assim, não talvez é, seja eu muito. achava que era um negócio curto, não é? Não, porque assim, tem duas cidades que saem os cruzeiros. Um é Turco, que é mais próxima, só que daí ficava 7 horas de Kuopio de ônibus, né? E tem Helsinki, que é um pouquinho mais longe, mas ficava 4 horas e meia, 5 horas de Kuopio. Então a gente ia para Helsinki pegava um cruzeiro talvez de 8, 9 horas até Mariehamn, até a ilha de Mariehamn. Imagina para eles que jogam lá, deve ser Então, complicado. O Dé tá os lá, caras é uma epopeia todo jogo fora de casa, né, sim, cara? Acho que... é. O Dé, o brasileiro, tá lá, ele deve passar por isso cada 2 semanas, então é bem complicado, mas faz parte. E aí, falando de brasileiro, lá na Finlândia, até que tem um bom número agora de brasileiros em muitos times. Como é que é a relação com você com os outros brasileiros? Deu para criar algum vínculo aí, apesar do pouco tempo? Sim, a gente tem uma relação muito boa. Eu tenho relação muito boa com o Murilo, que voltou para o Senayoke, e o Gabriel Bispo, que está no CUPS ainda, que é meu amigão. E a Ah, o gente Murilo sempre que era conversa do Roico, né? do Roico. Ele estava no Senayoke, foi pro Roico, e depois agora voltou pro Senayoke. Baita lateral esquerdo, fenômeno, muito bom jogador. E o Gabriel Bispo fez uma temporada fantástica no passado, é um monstro também. Então eu tenho uma relação muito boa com eles. Com os outros, é mais de convivência ali quando joga contra. Mas, assim, tem um bom número e eles gostam bastante de brasileiro lá. O brasileiro se adapta bem. A única coisa acho que o brasileiro difícil lá é o frio, muito frio no inverno, é bem complicado. Mas, tirando isso, é bem legal lá, eu gosto muito, tenho uma relação muito boa com eles. O país é muito interessante, o país não tem o que falar daquele país, é incrível. Agora, o Murilo e Gabriel Bispo já passaram aqui, mas aí da Arábia Saudita, o tempo foi muito rápido. Deu para criar algum vínculo com alguns brasileiros aí também? Sim, deu sim. Eu tenho um grande amigo meu aqui, que eu conheci quando eu cheguei, que é o William. Ele estava no Racing, um centroavante, quando
quando eu cheguei aqui, e ele acabou saindo para o clube também aqui da cidade, Coludos se chama. Então, ele acabou ficando aqui na cidade com a gente, então a gente tem uma relação muito boa também, a gente se encontra direto aqui, a família dele com a minha, então isso é bem legal também. Tem o Joel, que é brasileiro praticamente, o Joel que jogou no Curitiba, Londrina, Santos, Cruzeiro, ele está aqui comigo no Racing. Vamos dizer que ele é brasileiro, camaronês brasileiro, então uma relação muito boa também com ele. E tem o pessoal aqui da comissão, acho que tem 2 brasileiros aqui que também tem uma relação muito boa. Dos outros times, conheço mais de jogar contra, sim, não tive muita oportunidade de conversar muito com eles, mas também os brasileiros se unem bastante aqui acho que quase todos os países, né, quando se encontram, eles se unem bastante. É que realmente é grande, eu nem sabia ter outro time na cidade para ver como tem futebol nesse país, né, cara? Exato. Tem outro time aqui que foi muito bem na competição. Se eu não me engano, ele está em 7º, 8º, se eu não estou enganado. Tem a segunda melhor defesa da competição, então tem muitos times bem interessantes aqui, bem interessantes, que investem muito bem. Sim, e não basta ver, eu falei com muito cara, até meu proposital no canal antes, que não tava nos 4 primeiros, porque acho que os 4 primeiros conseguiram se descolar de um certo tempo dos outros, que não é algo muito comum todo mundo se descolar. Vocês descolaram e, por mérito, os times se mantiveram aí entre os 4 primeiros, mas tem muito cara famoso aí, nos outros times para baixo, que mostra como os caras investem mais. O teu aí, assim como a Wally voltando para a elite, pô, não sei, que nem você falou, tá na mão de Deus dos empresários aí que fazer a melhor escolha para a família toda, mas vai que de repente você marca a CR7 ano que vem, né? Pensou, seria um grande prazer poder jogar contra ele, um grande sonho. E, assim, não só contra ele, né, que a elite aqui tem muito grandes jogadores, tem jogadores que já passaram em equipes da Europa, equipes do Brasil, são gigantes. Então, é muito difícil, é uma liga muito complicada. A gente viu que o Flamengo, que é um time gigante, acabou perdendo para o Al Hilal aqui, que é um time gigantesco aqui no país, inclusive não é o primeiro colocado, então hoje está em 3º ou 4º, se eu não me Quarto, engano, aqui no país, eu acho. Então tem o Etihad, o Nasser, o Shabab, tem vários outros, o Vitinho que está no Etifaq, tem muito time bom. O Herda foi vice-campeão da Copa do Rei, estando lá embaixo. Então é uma coisa, é um futebol para quem eu não conhecia muito bem, e quando eu vim para cá falei, não, realmente tem um nível, tem investimento, e se eu puder jogar Elite na próxima temporada vai ser uma grande honra para mim. pois é, para quem não está acostumado, na África, por exemplo, a final vai ser a Wali e o Idade, como quase sempre acontece. Acontece de tudo, mas no final acontece isso. Sim, Aí o sim, pessoal na Ásia vai olhar, sempre dá o Hilal. Não, cara, o Hilal nem está entre os primeiros que pegam a vaga. Teve pressão para ganhar a Copa do Rei, ganhou na prorrogação dos pênaltis, né? sim. Não lembro agora. Foi isso mesmo, foi nos pênaltis. Contra Contra um time que time está lá, contra time que tá lá tá embaixo, você embaixo. vê, é difícil ver, né? Não é um negócio trivial, não. Então é bem interessante surgir essa possibilidade. Cara, eu acho que lembra muito o Campeonato Brasileiro e a Série B ali, o Campeonato Saudita, sabe? Tanto a Elite quanto a Primeira Divisão, porque não tem jogo fácil. A gente, por exemplo, aqui a gente empatou com o último colocado, e no último jogo, o jogo que a gente subiu, a gente estava perdendo até os 90 do penúltimo colocado. Então, um negócio muito. Nenhum jogo é fácil, nenhum jogo é fácil. Não tem aquela coisa, o time está lá e o time vai ganhar todas. É bem complicado, tem que ralar muito, tem que ralar muito. Acho que é legal para o mundo que agora tá vendo mais, depois de uma boa Copa do Mundo, e agora um CR7 lá com o Al Nassr, vai ver que, pô, bota CR7 não salva o time sozinho. Não, não Né? sabe, não Então, sabe. Tem que lutar muito. sim, então é bem interessante. E é sempre interessante trazer casos de sucesso de novo como o seu. E um convite aberto para o terceiro papo. Agora eu posso dizer, em qualquer lugar do mundo, porque eu achava que você estava tranquilo na Finlândia, e de fato estava. Aqui veio um convite bom. Não, eu tava muito bem e eu sou agradecido demais do que eu vivi na Finlândia, o CUPS. Eu tinha um contrato lá, eu renovei o contrato lá até final desse ano, mas aí veio a opção aqui do Racing, e é difícil, quando as oportunidades aparecem, difícil a gente dizer não para algumas, então
uma oportunidade muito boa, tive a confiança da comissão técnica, o treinador me queria, então foi muito interessante. Mas deixei a porta aberta lá, e tenho um carinho muito grande por aquele time. A gente não sabe o futuro, né? Bom deixar bons relacionamentos em lugar que a gente passa, então é isso que eu espero fazer aqui também. Se ficar, se não ficar, eu quero deixar a porta aberta, deixar um bom relacionamento, que eu acho que é isso que a gente, mais importante que a gente deixa. Que nem o Lucas Rangel, que já passou aqui mais de uma vez, foi lá, foi campeão, voltou, foi bem de novo, de repente é o teu caminho, mas onde for, canal aberto aqui para te receber, que é sempre um prazer, viu, Paulo Ricardo? Pô, eu que agradeço, Jorge. Pô, tamo junto aí. E assim que quiser, quando quiser de novo, pode chamar aí. E espero, não sei, talvez na Superliga, próxima temporada, quem sabe, né? Para Torcemos contar um aí pouquinho mais. Vamos ver, vamos para ver. contar um pouquinho mais. Sim, senhor. Então aproveita aí, agora que 2 jogos não são protocolares, ainda tem chance de ser campeão, mas é mais difícil, né? Tem chance de ser campeão. Não, a gente vai jogar para ganhar os dois, né? Se É que o não depende de Arne e o vocês, né? Oflud, não, eles têm que tropeçar pelo menos um empate e a gente ganhar os dois. Aí a gente vai tentar fazer o nosso melhor, tá? Se acontecer, aconteceu. Se não, o dever está cumprido e a gente segue. Então, dever cumprido em pouquíssimo tempo aí. Feliz demais de. Eu falo para tua assessoria, falo, não, assim, que eu falo no canal, o canal é pé quente, mas eu falo, também espero, porque eu sei que os caras são bons, entendeu? Nem sempre dá Ah, isso certo. aí, isso aí. Não, dessa vez deu muito certo. Entendeu? Esperar. Foi bom, foi bom. Então, Maravilha, Ricardo, maravilha. aproveita aí o fim de semana e até a próxima. Valeu, grande abraço, amigo. Tchau, tchau, valeu.